E no Jornal da Manhã da Jovem Pan, Vera Magalhães, por imagens também para os nossos internautas. Vera, o PSD de Gilberto Kassab está prestes a anunciar um acordo para apoiar a reeleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara. Será que isso praticamente sedimenta o favoritismo de Rodrigo Maia? Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Sim, se isso acontecer e deve acontecer nos próximos dias, é praticamente garantido que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai ter a maioria dos votos para se reeleger. Uma reeleição que é controversa, como a gente vem falando aqui há alguns dias, porque ele não poderia disputar um novo mandato dentro da mesma legislatura. O que ele está usando é uma excepcionalidade. O fato dele ter assumido interinamente, depois, como mandato tampão, depois da queda do Eduardo Cunha, aí ele está tentando dizer que a regra regimental não se aplica nesse caso. O que ele quer contar mesmo, Thiago, é com o fato consumado, que é se eleger antes do Supremo voltar às atividades, acreditando que o Supremo não vai se meter mais uma vez numa decisão interna corporis da Câmara e que aí vai ficar tudo certo. Então, para isso, ele está tentando consolidar os apoios partidários. Ele já obteve o apoio do PR, do PRB e agora deve obter o do PSD, que tinha um candidato, que é esse Rogério Rosso. Rogério Rosso, para o nosso ouvinte saber de quem se trata, era líder do PSD até outro dia. Foi presidente da comissão de impeachment, como tal, ficou mais conhecido. Ele também já foi governador do Distrito Federal quando o governador Arruda caiu no escândalo do mensalão do DEM. Ele está tentando se cacifar para disputar ou o governo ou o Senado pelo DF. Para isso, ele tem feito de tudo para se tornar mais conhecido. Só que ele não tem o apoio interno do seu partido para levar essa candidatura adiante. O ministro Gilberto Kassab, nos bastidores, já se compôs com Rodrigo Maia, o que é até interessante, Thiago, porque o PSD é uma dissidência do DEM. Foi fundado pelo Kassab justamente por uma divergência com o próprio Rodrigo Maia, que era o presidente do DEM na época. Você veja como a política dá voltas. Então, eles estão sim acertados. Rodrigo Maia já tem o apoio do PR e do PRB, deve obter o oficial do PP, Pato, nos próximos dias, e a previsão hoje é que ele teria algo em torno de 370 votos, o que é uma maioria bastante significativa. Agora, Vera, eu acho interessante contar para o nosso ouvinte, nosso internauta, como é que foi costurado esse acordo com o PSD e qual o papel do ministro Gilberto Kassab? Papel importantíssimo. Foi ele que costurou tudo, acertado com o presidente Michel Temer. Por quê? Kassab achava que essa disputa, tendo seu partido como um dos pivôs ali, poderia rachar a base. E ele, a gente sabe muito bem, é o homem que sempre propõe o acordo, que fique tudo bem, a acomodação. Então ele costurou para primeiro tirar Rogério Rosso da liderança do partido. Sem ser o líder do partido, ele fica sem muitos instrumentos para manter a sua candidatura. O atual líder é Marcos Montes, de Minas, muito ligado ao Aécio Neves. O PSDB de Aécio Neves também já está no barco de Rodrigo Maia. Então é toda uma coesão dos partidos da base para evitar que haja uma disputa que possa implodir a base de apoio de Michel Temer num ano que ele vai precisar aprovar as reformas e muitas coisas importantes. Então, é uma costura que é de dentro do Planalto, mas é nos bastidores para que não fique configurado um apoio do presidente Michel Temer ao Rodrigo Maia. Seus ministros atuam nos bastidores, além do Kassab, outros 2 ministros de Temer participaram de um jantar de apoio ao Rodrigo Maia lá no Recife. Então, tudo isso faz parte dessa tentativa de evitar uma cisânia na base e garantir que o Rodrigo Maia se reeleja sem solavancos. Thiago, o ouvinte, quem nos assiste, pode estar pensando, mas que importância tem a presidência da Câmara, afinal, para a gente gastar tanta saliva com esse assunto? Vale lembrar 2 episódios. O primeiro, Severino Cavalcante, lá atrás. Ninguém estava dando muita bola para a eleição da presidência da Câmara, se elegeu o desconhecido e baixo clero Severino Cavalcante e deu no que deu, mensalinho, caiu, etc. E o segundo é bem mais recente, Eduardo Cunha, que se tornou um dos homens mais poderosos da nação, uma vez colocado ali na presidência da Câmara, a ponto de comandar sozinho o impeachment de Dilma Rousseff. Então é sim uma coisa importante, apesar de ser uma eleição feita internamente na Câmara, ela tem reflexos bastante importantes na política brasileira e é bom o ouvinte prestar atenção nisso. Mas, Vera, para a gente fechar, com a saída de Rogério Rosso, aliás, ele falou essa semana conosco aqui no Jornal da Manhã, conversamos também com Jovair Arantes.
Como é que ficam os outros candidatos? Os candidatos abandonam, aí vai uma candidatura sozinha de Rodrigo Maia? Como é que isso vai ficar, Vera? Eu acho que o Jovair Arantes vai manter a candidatura dele. Ele, assim como o Rogério Rosso, é outro que foi alçado a algum brilhareco por conta do impeachment da Dilma, porque ele foi o relator. Um era o presidente da comissão e o outro era o relator. Foi ele que fez o relatório pelo impeachment. Então ele está querendo usar esses 5 minutos de fama que já estão quase passando para se tornar mais forte ali na casa. Tem pouca chance, Thiago. Ele vai ter, quando muito, o apoio do PTB, que é o seu partido, e umas dissidências ali no chamado Centrão. Não deve passar muito disso. Eu acho que isso não é suficiente nem para colocá-lo no segundo turno hoje, a não ser que haja alguma rebelião em algum partido que vá para ele, é muito pouco provável. O outro candidato, André Figueiredo, ele é de oposição e ele esperava contar com os votos do PT, do PCdoB, da antiga base da Dilma. Só que qual é a dificuldade? O próprio Rodrigo Maia está costurando com esses partidos. Ele tem o apoio do PCdoB já por meio do ex-ministro Orlando Silva e está discutindo, negociando com o PT. Tem uma ala do PT que quer ir com ele e uma outra ala que quer marcar a diferença com o governo Temer apoiando uma candidatura de oposição. Mas existe hoje um racha no PT quanto a isso. Eu acho que eles devem manter a candidatura, mas sem muita chance de se confrontar, de se contrapor ao Rodrigo Maia.